Saudações, meus queridos, eu sou Croayon do Serviço Magnético. Se eu não tiver dito isso ultimamente, eu digo novamente que o amor do Espírito pela humanidade não conhece nenhum limite e que nesta sala seu nome é conhecido, seu caminho é conhecido, as questões que você traz aqui são conhecidas. Você não está isolado do amor de Deus. Em uma velha energia parece que tem havido um muro entre nós. E os humanos em geral têm tentado compreender como superar aquele muro ou atravessar ou dar a volta ao redor. Apenas para se comunicar com aquilo que é o Espírito. É uma tarefa eterna para a humanidade. Nós falamos sobre as diferenças, sobre aquilo que é a velha energia e aquilo que está ocorrendo agora. Houve livros escritos a respeito a isso. Eu falo sobre isso constantemente. O que é que está tão diferente ou começando a ser diferente entre o que era e o que será? O tema dessas canalizações tem sido o seguinte: não deixe o passado escrever o futuro. E nestas coisas há muitos conceitos que demos a vocês, mas nesse momento eu gostaria de dar a vocês mais do que isso. Os conceitos de humanos trabalhando melhor juntos, ou da paz na Terra, de mudanças culturais, mudanças nos negócios e na política, tudo isso foi mencionado. Mas agora eu quero falar sobre você, verdadeiramente você, aqueles que estão ouvindo a isso e aqueles que estão nas cadeiras. Há um sentimento que você tem sobre o que vem a seguir, sobre as gerações que estão por vir, e o sentimento que eu chamarei a uma tendenciosidade. Nós já dissemos isso antes muitas vezes. Você não pode pensar além daquilo que você já viu ou aquilo que você conhece. Você apenas tem um conceito sobre aquilo que você já viu no passado e, portanto, tudo no que você pensa. Quando falamos sobre evoluir para um lugar melhor, tudo que você pensa são as ações passadas se tornando melhores. Então você pensa sobre os problemas em uma velha energia e você pensa, bem, eles serão limpos. Então é isso o que será a nova energia e o novo humano. É aí que você está errado. Meus queridos, vocês estão olhando para um novo paradigma de existência. O que acontece quando a consciência em geral começa a ser mais consciente? Conceitos da realidade começam a mudar. Nós já dissemos antes, e vocês não sabem o que não sabem, e portanto, eu quero dizer a você hoje, é sobre você. Eu chamarei essa canalização de um futuro impossível. Estará limitado apenas a alguns poucos atributos, mas os atributos são todos a respeito de você, você pessoalmente. Nós mencionamos antes que seu DNA está apenas operando com menos da metade daquilo para que ele foi projetado pela fonte criativa. Tudo em seu DNA que ressona com a vida, com Deus, com a natureza, está apenas funcionando por menos da metade de sua eficiência. E nesta nova energia, a velha alma inicia um processo onde ele está começando a evoluir, chegando a um lugar onde ele é levemente acima de 40%, ao invés de 30%. Nós já falamos antes, os recém-nascidos desse planeta captam essa nova energia, a nova consciência, os novos atributos quando eles chegam, mas eles não vão captá-los a menos que eles sejam cuidados por aqueles que estão aqui, e esta é a sua tarefa. A nova energia por ela mesma irá então levar para um recém-nascido, recebendo coisas que vocês nunca receberam. Mas ainda assim, a elegância de como vocês mudam, vocês hoje, é o que mudará o planeta amanhã. Vamos discutir o maior de todos, e que tem muitos atributos.
É um humano que tem quase controle total sobre a sua própria química em seu corpo, sobre o seu acástico e suas próprias emoções. Isso significa, meus queridos, que pela primeira vez na história humana, vocês estão começando a ver apenas aquilo que os mestres eram capazes de fazer. Vocês viram os exemplos e as histórias estão aí. E agora é a sua vez. Imagine controlar sua própria química. Imagine uma situação onde você pode falar com aquelas células em seu corpo, o grupo de DNA, o Merkabah ao seu redor, e onde você está pela primeira vez, sentindo que você está no controle de tudo isso. E se eu dissesse que você poderia absolutamente controlar o seu sistema imunológico, de forma que você não se adoeça mais? Talvez um resfriado ou 2 por ano, que é uma recalibração da química em geral, mas nada mais do que isso. Que pela primeira vez, você por si mesmo, com sua própria consciência, você pode visualizar um corpo que tem maravilhoso e robusto sistema imunológico, um que não contrairá doenças ou virará contra si mesmo, ou se tornará desequilibrado por qualquer motivo. Você pode imaginar uma vida sentindo-se saudável o tempo todo? Meus queridos, será que este é um futuro impossível? Não é. É o seu legado. É a promessa, porque você novamente chegou nessa nova energia. Você fala sobre cura, a habilidade de curar, as ferramentas da cura, ser um curador. E se você tivesse controle da sua química, até o nível em que você poderia eliminar qualquer coisa que fosse desequilibrada em seu corpo, não é interessante o que vocês viram com os mestres desse planeta? Muitos deles, eles podiam caminhar entre vocês, tocar alguém, e então aconteceria uma cura naquele momento. E você pensa consigo mesmo, seria maravilhoso ter aquele poder de cura, para que você pudesse tocar alguém e essa pessoa pudesse se curar. Um DNA evoluído começará a ter habilidade para você a curar a si mesmo instantaneamente, mesmo antes da doença entrar. Mas se isso estiver lá agora, você terá a habilidade, literalmente, de processá-la, afastá-la com as instruções que você dá para a química que está dentro de você. Isto não é algo que é apenas um desejo. Não se trata sobre coisas positivas entrando no seu sistema. É sobre você controlando a sua química, que tal está totalmente no controle do medo. Meus queridos, isso é química, é parte do ser emocional, é você com você. É o acástico dentro de você que continua a alimentar você com as coisas das quais você tem medo por vidas. E isto para quê? Eu disse isso antes, mas é parte de um cenário mais amplo. Você no controle. Que tal você, antes de ir dormir à noite, instruir o seu cérebro conforme os neurônios se comunicam em seu cérebro, aquilo que vocês chamam de sonho? Então você dar ao seu corpo instruções dizendo: esta noite, apenas coisas boas. Você acabou de dar ao seu corpo instruções para eliminar pesadelos. Não importa o que o acástico tente dar a você, não importa o que tenha acontecido no passado, não ocorrerá em seus sonhos. Alguns de vocês sentem como fossem vítimas dos sonhos que vocês têm, porque vocês não podem controlar o que acontece quando vocês estão dormindo. Assim vocês podem fazê-lo. Será que este é um futuro impossível? Ou será que há uma parte de você se tornando mais mestre do que você pensou que é possível? Pense nas outras coisas que a química em seu corpo cria para você ou contra você. E se você dissesse para as suas células: queridas células, eu compreendo que, como ser humano, eu envelhecerei,
mas eu estou instruindo vocês, aquela pequena máquina dentro de você. Eu estou instruindo a máquina de envelhecimento para contar de 2 em 2 dias, não a cada dia, para parar de encurtar os telômeros e mantê-los puros e jovens. Esta é sua química. Meus queridos, vocês podem desacelerar o seu envelhecimento dramaticamente se você acreditar, se você começar a praticá-lo. É para isso que a velha alma foi feita, nessa estrutura de tempo, nessa nova energia. Os problemas no passado têm sido com a luz e a escuridão, e como elas trabalhavam um contra o outro, e tudo aquilo manteve o seu DNA em 30% ou um pouquinho mais. Tudo isso está começando a mudar e a se transformar dramaticamente, permitindo a você fazer essas coisas para começar a evoluir. Você é alguém que não tem muita energia porque você não reescreve isso. Há padrões dentro do seu DNA que definem você. Reescreva os padrões. É apenas química. E haverá aqueles que dirão: bem, Cryo, parece muito bom, mas eu tenho um contrato com Deus nessa vida, e aquele contrato diz isto e mais isso, e parte disso. Diz que estou usando muita energia, portanto eu ficarei bastante cansado. Meus queridos, você acabou de criar isso. Eu direi a você agora: um contrato é escrito com a tinta invisível para o espírito. Um contrato pode ser real quando você chega aqui, mas você controla completamente os detalhes do contrato. Você precisa fazê-lo, pois você muda e se transforma. Isto é parte da evolução do espírito humano, compreendendo que até mesmo o relacionamento que você tem com Deus evoluirá. Você não precisa esperar até que você faça a passagem para o outro lado do véu e retorne para poder implementar essas coisas. Controle total. Começa lentamente. É assim como quando você exercita o músculo, começa lentamente e então aumenta. E então aqui está um que você não esperava. O que acontece com você? Você tem uma ideia a respeito? Bem, eu vou aqui, faço isso, e às vezes funciona e às vezes não. Na verdade, haverá alguns que dirão: frequentemente não funciona para mim quando eu faço isso ou aquilo. Meus queridos, você acabou de escrever para você um contrato por você mesmo em 3 dimensões para você. Como você sente? Não tem nada a ver com o espírito, tem tudo a ver com autoestima. Já é tempo de reescrever a química da autoestima. Tudo que você faz, você pensará que tem a ver com a aleatoriedade. Está no lugar certo, na hora certa, por acaso. E que tal reescrever aquilo que é a sincronicidade? Isso é possível, ao ter o maior sentido de intuição. Pois é a intuição que diz: vá aqui, vá para lá, faça isso, faça aquilo. Se for os dias quando você escrevia para você um contrato dizendo: eu sou bom nisso, e ruim é outra coisa, mude isso. Evolua para um novo sistema que diz: minha intuição sempre me levará para o melhor cenário, o porvir mais benevolente. Eu reivindico isso. Isso é meu. E conforme você se aventura pelo mundo, espere que as coisas funcionem e elas funcionarão. Você está reescrevendo o velho problema nisso. Você já está reescrevendo um velho programa em você, já é tempo. Como você se sente com relação a si mesmo, neste momento, realmente? Você pode sentir isso começando a mudar. Você pode sentir a magnificência da alma começando a queimar a velha fachada do seu eu obscuro e começando a brilhar como nunca brilhou antes. Este é o ensinamento não de Cryo, é o ensinamento de todos os seres angelicais e canalizadores da nova energia nesse planeta. Eu acabei de dar a vocês o segredo para saber se a canalização é acurada ou não.
nesta energia. Se você ouvir canalizações que dizem que você é menos do que isso, corra na outra direção. Isso vem de uma velha fonte e não representa a magnificência do novo humano na Terra. É assim que você pode discernir. E eu nem mesmo cheguei na compaixão ainda. Compaixão é uma reescrita de como você vê a Terra, os outros, os animais. Isso é parte para uma outra canalização. É um conceito grandioso em você, começando a caminhar sobre um caminho que você nem mesmo pensava que poderia nesta vida. O amor de Deus começa a brilhar melhor do que jamais antes. Você pode senti-lo. Ao finalizar, eu digo isso. Cada humano ouvindo isto tem livre-arbítrio para fechar a porta e manter tudo a mesma coisa. E muitos o farão. Esteja consciente do que é um hábito. A velha energia escreverá uma trilha com a qual você está confortável, que diz que você nunca irá adiante e que você é uma vítima de tudo e nada funcionará para você. E a trilha é tão confortável que você está dentro dela por tanto tempo que você tem dificuldade em abrir essa porta. Cabe a você. O livre-arbítrio sempre foi a chave. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E assim é. Canalização Cryon do Serviço Magnético por Liqueuri. Tradução Gustavo Amorim. O futuro impossível.